tem cabelos brancos, tem formação, tem preparo, tem equilíbrio, traz a respeitabilidade da idade e é tratado como herói pela tropa. Oi, pessoal. Aqui é a Nath, criadora do canal Ruptura Brasil. Por aqui vocês vão encontrar política sem filtro, sem censura e sem mimimi. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem também acompanha a política. Agora bora lá pro vídeo. Bisoto, pra gente encerrar, e o vice? Quero que você comentasse, quem que será o vice do Flávio, na sua opinião? Vai ser alguém do Nordeste mesmo? Acho que o Ciro Nogueira já foi descartado. E o vice do Renan? Você tem informação aí, se quiser falar pra gente? O vice do Flávio Timóteo teve uma coisa muito engraçada que rolou de bastidor aí. Quem tá tocando toda a campanha do Flávio Bolsonaro é o senador Rogério Marinho. Ele é o coordenador, ele assumiu a parte política, ele assumiu os palanques regionais. E dizem, pessoas que conhecem os bastidores me falaram que o senador Rogério Marinho não é notório pela finesse, assim, pelo bom trato, pelo respeito com as pessoas. Como nós dizemos aqui no interior de Santa Catarina, tem um ditado popular que nós usamos, Timóteo, que é grosso que nem dedo destroncado. Quando você quebra o dedão e ele incha. E dizem que o Rogério Marinho é assim. Aí, o Rogério teria encomendado uma pesquisa em Minas Gerais para entender o tamanho de Romeu Zema em Minas Gerais, e o resultado foi muito ruim para Romeu Zema, muito ruim. E aí o Rogério Marinho teria marcado uma conversa com o Romeu Zema, um almoço, em que ele falou isso para o Romeu Zema de modo bastante indelicado, e o Zema saiu desse almoço muito, muito brabo, decidido a levar a candidatura até o fim, mesmo com o Novo não querendo, porque o Novo hoje, a imensa maioria do partido é um tipo de bolsonarismo ilustrado, é uma galera que sabe usar garfo e faca, sabe se comportar, gerou uma crise do tamanho do mundo. E por que gerou uma crise do tamanho do mundo? Porque o Rogério Marinho esqueceu que tipo, não tem vice sobrando. Você menciona o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira adoraria ser vice do Flávio, é um sonho dele. Por que o Ciro Nogueira não vai ser vice? Porque a Federação União Progressista é um balaio de gato, eles não conseguem chegar a um acordo. O que a União defende aí no Nordeste é uma coisa, o que defende no Centro-Oeste é outra, o que Perfeito. defende aqui no Sul é outro. O progressista é a mesma coisa. O progressista do Ciro Nogueira no Piauí, na base, é essencialmente lulista. Aqui no Sul, o progressista é bolsonarista. Então, é um saco de gato que não chega a um acordo. Então, o Flávio sabe que o vice não virá daí. Então, Tereza Cristina também, que seria outro sonho. Ah, mulher conservadora, agronegócio. Não vai rolar. Dizem, me falaram, que o Valdemar entrou a pedido do Flávio depois desse episódio do Rogério Marinho. O Valdemar tem conversado com o Zema porque o Flávio ainda cogita o Zema como vice. Eu acho que, dado o cenário, pela falta de opções, ou será o Zema ou nós veremos uma chapa pura, que seria um jeito do Flávio pacificar essa guerrinha interna do PL. Aí a vice seria a senadora Damares Alves, contempla Michele Bolsonaro, contempla a turma do Nicolas, contempla evangélicos, contempla muita coisa. Então, eu acho que fica entre Zema e Damares. Sobre o vice do Renan, quem eu vejo hoje, aí nós temos que analisar também a acessibilidade. Não vamos achar vice fora, não vamos achar vice de partido médio, grande, essa galera não virá. Quem que nós temos de vice dentro dos quadros da missão com viabilidade? Um nome que me agrada muito é o do Coronel Busnello, do Rio de Janeiro. Tem cabelos brancos, tem formação, tem preparo, tem equilíbrio, traz a respeitabilidade da idade e é tratado como herói pela tropa. Hoje, me parece que é o melhor nome que a missão tem. Pode ser que surja outro, pode ser que surja alguma outra coisa até o período das convenções, mas hoje ele me parece o nome mais forte, mais viável, até porque entrega algumas pautas muito caras ao Renan, né? O Renan tem martelado muito nessa questão da segurança pública. Para que melhor do que ter um coronel do BOP na tua vice para implementar essa agenda? Com devidas às proporções, Bisoto, esse vice do Renan que você falou seria como se fosse o José Alencar de 2002 do Lula? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Inclusive, essa questão da idade pega. O Renan é jovem. 40 anos para um presidente da República é jovem. 41 o Renan tá. Aí quando você olha para o lado e vê, não, tem um senhorzinho ali de cabelo branco que já trocou tiro com vagabundo, que vai aparecer um monte de depoimento, Timóteo, na campanha de gente que foi socorrida por ele, salva por ele, Sensacional. libertada por ele. Aí as pessoas olham, não é um jovem maluco porque tem um senhor ali que garante. Se esse jovem for maluco demais, nós botamos esse senhorzinho na presidência e tiramos também o jovem. Dá uma segurança para o eleitor. É o Alencar para o Lula, o próprio Mourão para o Bolsonaro, o general Hamilton Mourão para Jair Bolsonaro.
É a segurança, tem um maluco na cabeça, mas o cara que tá ali do lado não é maluco. E o futuro pra gente, são 10 horas e 38 minutos, fazer mais essa pergunta. E sobre o bolsonarismo, Bisotto, como é que você avalia o bolsonarismo agora e depois da eleição? Você acha que tá enfraquecendo? Depende muito do resultado da eleição. Digamos que Flávio Bolsonaro seja eleito, o bolsonarismo segue como uma força muito, muito relevante da política nacional, hegemonizando o campo da direita, e aí vai hegemonizar ainda mais. Tem um componente, eu vi um tweet semana passada, Timóteo, eu não vou lembrar quem foi, fazendo uma reflexão de, por que sai muito ex-MBL pro bolsonarismo e o contrário não acontece? O motivo é simples, questão de oportunidade. O bolsonarismo tem mais estrutura, tem mais grana, tem mais visibilidade, é mais fácil você grudar no grande líder. Então, se o Flávio ganha, tudo isso permanece e amplifica. E ainda o Flávio terá os instrumentos para disciplinar a própria base, que hoje está colapsada. Essa guerra entre nicolaitas, carluxistas, a turma dos irmãos contra o resto, tudo isso passa se o Flávio ganha a eleição, que toda essa galera vai ter que comer na mão do Flávio, vai depender dele para nomeação de cargos, para acesso à verba, para dinheiro, para emendas, para tudo. Se perde a eleição, aí eu vejo o colapso do bolsonarismo e outra coisa completamente diferente surgindo. O Nicolas já está tentando colocar essa outra coisa de pé em parceria com Michele Bolsonaro. Então tem um racha dentro da própria casa do Jair, que a esposa dele está de um lado e os filhos estão do outro. Se o Flávio perde a eleição, no outro dia vira guerra civil pelos restos, pelos espólios de guerra, pelo que sobrar, pelo controle do PL, pelo controle do fundo partidário, pela definição das eleições de 2028. Aí o bolsonarismo entra em risco de extinção real, porque não tem a força carismática do Jair, o filho perdeu a eleição e tem um líder jovem que nas internas bolsonaristas é muito bem quisto pelo eleitor e por setores da base bolsonarista, que é o Nicolas. Aí vira vale tudo. Aí nós voltamos para as origens do MMA brasileiro, lá nos anos 90, 80. Aí na Bahia mesmo, o Timóteo, tinha muito, que era as academias organizando verdadeiras brigas de rua, sem regra, sem juiz, sem nada. Vai ser isso. Vamos marcar de sair na mão e vamos ver quem que para de pé no final e fica com o espólio da máquina. 10 horas e 40 minutos. Bisotto, sensacional entrevista, velho. Muito obrigado, de verdade. Parabéns pelo trabalho. E espero você mais vezes aqui, de verdade, do meu programa Brado Jornal.